Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Hoje ao vivo, você que está nos acompanhando também pode participar, fazer perguntas aqui para o programa. Ao meu lado, como sempre, a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. Vamos lá para um programa ao vivo muito especial hoje, Pois né? é, vamos estrear ao vivo. Hoje vamos estrear com a doutora Ieda Reis. Ela é mastologista do Hospital Moriá. E nós estamos aqui para falar, entre outras coisas, do Outubro Rosa. Eu queria saber, para a gente começar, o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres, certo? Certo. Essa informação está correta. É o câncer mais comum em mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. E por que a incidência, né, ela aumenta com o passar dos anos, ela não diminui, do câncer de mama? Os principais fatores de risco para o câncer de mama são o sexo biológico feminino, parece um pouco lógico, mas realmente é o principal fator de risco, e a idade. Então, a gente tem que, a partir dos 50 anos, aumentamos a incidência de câncer de mama. A população vivendo mais, 50, 60 anos, a tendência é realmente que haja um aumento desses casos. E por que a mulher tem mais probabilidade, né? Por conta da conformação da mama da mulher, que é composta principalmente por glândulas e gordura, aquela glândula mamária fica suscetível ao longo da vida para que aconteçam mutações. O nosso corpo ele está mudando o tempo todo, é muito fácil a gente perceber isso, por exemplo, em pele, cabelos, unhas, mas as glândulas da mama vão se transformando. E todo esse processo, de maneira genética, envolve algum tipo de transformação. Quanto mais transformações a gente tem ao longo da vida, maior chance de acontecer um erro nessa transformação, que a gente vai chamar de mutação ou uma modificação genética, que vai fazer com que aquela célula, ao invés de que ela continue crescendo organicamente dentro do nosso corpo, ela passe a crescer desordenadamente. E aí a gente dá o nome dessa célula para uma célula cancerígena e a partir daí forma-se um tumor na mama. E doutora Ieda, a Branca te apresentou aqui como ginecologista e mastologista. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença entre mastologista, oncologista, como é que é? É uma especialidade da medicina? Muito interessante a sua pergunta. O mastologista, ele tem uma formação, pode ser tanto um ginecologista ou mesmo um cirurgião geral, e a partir daí é feita uma subespecialidade, né? São pelo menos mais 2 anos de estudo. Além da ginecologia. Além da ginecologia, dedicados para as doenças da mama. Tanto doenças benignas, quanto as doenças malignas, que é propriamente o câncer de mama. E nós temos outras especialidades que podem ser envolvidas, inclusive isso é o ideal, o tratamento multidisciplinar, quando fazemos um diagnóstico para câncer de mama. Por exemplo, o oncologista, de maneira geral, vai acompanhar juntamente com o mastologista para definir qual o melhor tratamento para aquela paciente. Quando estamos falando de cirurgia, o mastologista vai estar aí à frente, atuando no centro cirúrgico para realizar o procedimento. O oncologista, ele vai propor o tratamento adjuvante que nós falamos, como por exemplo a quimioterapia ou uma terapia imunológica, e dessa forma a gente vai formar um time para acompanhar a paciente da melhor maneira possível. E como é que a mulher pode perceber a doença, falando um pouquinho também sobre prevenção e diagnóstico? Tá. Os principais sinais e sintomas para o câncer de mama são o surgimento de uma nodulação, né, podemos falar de maneira coloquial, uma bolinha. A mulher percebe um caroço, uma bolinha na mama. Ela pode estar acompanhada ou não de alguma alteração na pele da mama da paciente. Também um outro fator importante nódulos podem aparecer na região axilar, também é um possível sinal de uma doença da mama. E outro fator importante a lembrar é a saída de secreção através do mamilo de maneira espontânea,
principalmente se essa secreção for sanguinolenta ou uma secreção hialina, clara, como se fosse uma água, pode ser um sinal indireto de câncer de mama. Precisa de uma avaliação o quanto antes. E doutora Ieda, como diferenciar, se é possível diferenciar com o toque, um nódulo que é normal, né, dependendo do período do mês? Normalmente tem mulheres que quando se aproximam da menstruação ficam com alguns nódulos, de um nódulo cancerígeno. Nós estimulamos que as mulheres façam o que a gente chama de autoexame para justamente entrar nessa questão que você me fez. A mama e suas glândulas, de maneira geral, não tem uma superfície lisa. Então, ela tem uma superfície irregular e às vezes as pacientes comentam: poxa, doutora, eu fiz o autoexame e achei que tinham milhares de nódulos na minha mama. Isso varia muito de acordo com o período do ciclo menstrual, como você citou. Mas, de maneira geral, os nódulos benignos, que estão relacionados com o período hormonal, eles vão desaparecer, então eles não vão permanecer na mama da paciente. Eles são mais amolecidos. Os nódulos malignos, como o câncer, eles têm características de serem endurecidos. Vão lembrar, por exemplo, uma pedra, como se a gente estivesse palpando nesse sentido. Mas, muitas vezes, é difícil essa diferenciação somente ao toque. Nós, mastologistas, que temos as mãos treinadas, podemos falar assim, porque a gente faz exame físico das mamas o tempo todo, várias vezes por dia, em várias mulheres, em alguns casos nós também temos dúvidas. Não é possível somente pelo exame físico diferenciar. E aí a gente vai, a depender de cada paciente, lançar mão do que a gente chama de propedêutica, que são os exames adequados para aquela paciente, para a gente tentar fazer esse diagnóstico diferencial, se estamos falando de uma doença benigna ou de uma doença maligna. E o cisto, além do nódulo? Ele pode se tornar um tumor? De maneira geral, não. O cisto, a gente consegue descrever como uma bolinha de água, é assim que a gente explica, porque realmente ele tem um contorno ao seu redor, mas tem um conteúdo líquido. Ele é uma doença benigna da mama, que não implica um risco para aquela mulher neste momento e nem no momento futuro, ou seja, não aumenta o risco que ela tenha câncer de mama. As doenças benignas, como o cisto, e talvez ele é o principal representante, elas, uma vez benignas, são sempre benignas. E ela não vai ter uma transformação maligna. Não pode evoluir para um... Não pode. E aí, algumas mulheres, infelizmente, acabam se confundindo um pouco, porque elas pensam: nossa, eu tenho um cisto, estou com uma doença benigna, então vou esquecer de fazer os meus exames, está tudo bem, a gente já ficou tranquilo nesse sentido. Mas é importante lembrar que a presença de um cisto, vamos tranquilizar a paciente, mas também ele não vai diminuir o risco daquela paciente. Então, ela continua tendo mama, continua sendo mulher e precisa fazer os exames periodicamente, porque aquele cisto não vai modificar, mas ela tem uma glândula que está ali ao lado do cisto, que a gente não sabe como vai evoluir ao longo do tempo. Então, seria orientar sempre e manter a rotina. Mas pode haver indicação para retirada desse cisto, dependendo do caso, assim? Hoje em dia, antigamente, a gente indicava a retirada dos cistos. De maneira geral, hoje isso é raro, pois os cistos são doenças benignas da mama e o fato de você retirar um cisto não vai prevenir, por exemplo, a formação de outros, já que é uma tendência da mama da paciente. Então, a indicação para retirada de um cisto é se ele traz algum incômodo, se traz alguma alteração estética, se porventura ele cresceu muito, ficou ao redor de 5, 6 centímetros, que não é um padrão, né? De maneira geral, os cistos são pequenos, menores do que 2 centímetros. Então, é uma avaliação caso a caso, mas especificamente no caso dos cistos, é mais raro ter que indicar uma cirurgia, por exemplo.
Bom, queria dar um recado rápido para você que está nos acompanhando. Hoje o programa As Liberais está acontecendo ao vivo aqui no estúdio da Revista Oeste para falar sobre um assunto tão importante que é o Outubro Rosa de combate ao câncer de mama. Você que está nos acompanhando também pode fazer a sua pergunta aqui nos comentários, que à medida do possível a gente também repassa aqui para a doutora Ieda. Lembrando a você que ainda não é assinante da Revista Oeste, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E se você está nos assistindo pelo celular, é só clicar num link que vai aparecer aqui ao longo do programa. Com a assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste. Lembrando que nós somos um veículo independente que não aceita financiamento público, por isso a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a desenvolver um jornalismo independente e de qualidade. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste para acompanhar o programa As Liberais, também o OesteCast e o Estúdio Oeste. Toda terça, quarta e quinta-feira, às 8h30 da noite, no canal da Revista Oeste no YouTube. Bom, seguindo. Doutora Ieda, eu li sobre um dado, um número que me assustou um pouco, que é que o Brasil faz anualmente, em média, 5 milhões de mamografias. Eu achei um número baixo. Eu queria saber se é isso mesmo e por que é tão baixo. Esse número está correto e ele representa ao redor de 60%, 70% da nossa meta para a realização de mamografias. Esse valor é anual, doutora Ieda? É anual, tá? A gente pode pensar em alguns motivos por fato desse número ser baixo. Acho que o primeiro motivo, isso é uma coisa que a gente está tentando fazer inclusive aqui hoje, é educar as pessoas e mostrar a importância de que ela busque o serviço de saúde para a realização do exame. Então, a gente tem o desconhecimento de alguma parte da população. E eu acho que o segundo ponto importante, a gente tem falta de acesso, né? A dificuldade que mesmo aquela pessoa que busque ajuda não consegue realizar o exame, às vezes no local não tem disponível. Nós temos aí também uma distribuição muito irregular ao longo do Brasil, falando de maneira geral, do número de mamógrafos. A gente tem uma concentração muito maior na região sul e sudeste, temos no sul e sudeste a maior parte da população também, mas isso é distribuído de maneira muito irregular e desigual. Então, aí há falta de acesso que a população pode ter para realizar esses exames. E tem também um fator, né, doutora Ieda, que é a questão da pandemia, porque saiu uma pesquisa agora recente que houve uma redução de 10% na realização de mamografias de usuárias de planos de saúde entre 2016 e 2021. Pegou ali esses 2 anos de pandemia. Então, você falou aqui de alguns pontos, né? Mas como é que você enxerga essa questão da pandemia, né, na redução desses exames de mamografia, né? Muitas mulheres ficaram com medo de buscar hospitais, realizar exames. Com certeza. Nós vivemos uma situação muito particular com a pandemia e realmente houve uma redução importante da busca das mulheres para a realização dos exames de rotina. Alguns estudos já mostraram que a gente teve uma redução em ondas, então quando a gente estava com o pico da pandemia mais acentuada, a gente teve uma redução bem importante e depois conseguimos voltar aí para o padrão assim que a pandemia foi aliviando, podemos falar assim. A gente já voltou ao normal, então? Agora nós voltamos ao normal, mas lembrando que o nosso normal é abaixo 30%, 40% né? Abaixo do que a gente gostaria que fosse. Tá? E muitos médicos ficaram com receio que essa época de pandemia, né, porque as pessoas não fizeram esses exames preventivos, os casos de câncer fossem ser mais graves, o número de casos graves de câncer. Isso aconteceu? Isso não aconteceu. Era uma grande preocupação e apesar do atraso diagnóstico que nós tivemos, os números não mostraram que o nosso diagnóstico está sendo feito no estágio mais avançado. Uma possível explicação para isso é que, infelizmente, no Brasil, antes da pandemia, a gente já fazia mais de 50% dos diagnósticos no estágio avançado. Então, a gente já estava em uma situação insatisfatória e nós
permanecemos nessa situação insatisfatória. Existe ainda um preconceito da própria mulher em fazer o autoexame por uma questão? Eu via mais propaganda, campanhas de autoexame. O que aconteceu? Essa pergunta é muito boa. Antigamente, recomendava-se o autoexame como principal frente no diagnóstico para câncer de mama. O que é o verdadeiro objetivo que a gente tenta conscientizar a população? Nós queremos um diagnóstico precoce. Nós queremos que aquele diagnóstico seja feito num estadio da doença muito inicial, onde aquela mulher vai poder tratar com poucas ou, às vezes, nenhuma sequela e ficar curada, que a gente consegue a cura num diagnóstico inicial de 90% até 95% dos casos. Então, são números excelentes. E o autoexame, ele faz um diagnóstico no estadio não inicial. Então, quando a mulher sente alguma alteração na mama, quando o médico consegue palpar essa alteração ao exame físico, de maneira geral, essa doença já deu um passo a mais do que a gente gostaria. Então, antigamente, frisava-se muito a importância do autoexame. Mas o que a gente viu? Que a mulher que fazia o autoexame e não detectava nenhuma alteração, ela simplesmente passava o quê? Não fazer a sua mamografia, pois ficava tranquila, achando que nenhuma alteração na mama, não preciso fazer os meus exames. E hoje em dia, então, a recomendação é que se faça o exame de rastreamento, que é o nome que a gente dá. Rastreamento é o termo médico para paciente não sente nada, o paciente está assintomático, está em busca de exames para prevenção, famosa rotina, tá? E recomendamos que associe o autoexame junto com as medidas de rastreamento. Por quê? O conhecimento do corpo da mulher, ela só vai conseguir com o autoexame e, claro, pode auxiliar em algum diagnóstico, pode fazer o diagnóstico de alguma alteração benigna, por exemplo, de um cisto, que a gente comentou. Então, é essa orientação atual. E você está certa, antes a gente tinha um enfoque maior aí no autoexame e viu-se que temos que focar nos exames de rastreamento. Esses exames de rastreamento seriam a mamografia e a ultrassonografia também? A mamografia, ela vai ser recomendada para todas as mulheres como medida de rastreamento. A ultrassonografia, ela não é recomendada para a população geral, a depender daquela paciente, do histórico daquela paciente e da composição da mama da paciente, deve-se adicionar o ultrassom como medida de rastreamento, né, com aquela mulher que não sente nada. Em alguns outros casos, principalmente em casos de histórico familiar importante para câncer de mama, a gente tem que associar um outro exame, que é mais complexo ainda, que é a ressonância magnética de mamas. Mas a mamografia ela é recomendada a partir de que idade para a mulher? A recomendação atual da Sociedade Brasileira de Mastologia é que seja feita uma mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. E nesses locais em que não existe o equipamento, o que as pessoas fazem? As pessoas podem fazer o autoexame das mamas, isso vai ajudar a gente a tentar triar de maneira geral essa população, mas eu acho que se a gente levar o conhecimento, a gente pode tentar mudar essa situação. Não temos o mamógrafo disponível no local onde a pessoa mora, mas como eu falei, é um exame uma vez ao ano. Então, se organizar, se a gente tiver políticas de saúde, ou a própria pessoa se programar também, não é tão difícil de se programar para uma rotina anual. Então, teria que buscar o acesso em outro lugar. Esses multirões, né? Tem épocas em que eles acontecem. Faz tempo que eu também não escuto falar, talvez por causa da pandemia. A gente, na pandemia, realmente não aconteceram, é isso mesmo. Mas existem campanhas que a gente chama a famosa carreta da mamografia. O mamógrafo é um aparelho que pode
se movimentar, né? Ele não precisa de uma estrutura tão importante ao redor dele. Então, tem a carreta da mamografia que consegue, de maneira volante, tentar atingir essa população que não tem acesso ao exame. Mas também não conseguimos chegar em todos os lugares, né? Agora, a mamografia ainda é digamos, o padrão ouro dos exames para a detecção? É o padrão ouro, porque só a mamografia não, mas principalmente a mamografia em casos específicos, principalmente de doenças muito iniciais. Tem um achado que é muito frequente nesses casos, que são as microcalcificações. A mamografia é o único exame capaz de detectar essas microcalcificações. Às vezes a gente tem um caso, por exemplo, de uma paciente que tem uma mamografia com a microcalcificação, que representa uma doença muito inicial, e ela pode ter, por exemplo, um ultrassom de mamas normal e uma ressonância magnética das mamas normais. Então, ninguém vai vencer a mamografia até que se prove o contrário. E o que é essa microcalcificação? A microcalcificação é uma alteração que acontece a nível celular e por conta da mutação que aquela célula sofreu, ela acaba acumulando cálcio, mineral que a gente tem no nosso corpo em todos os lugares, e aí a gente consegue visualizar através da mamografia, que é um raio-x, esse contraste fica hiperdenso, fica muito branca, né, essa calcificação, e a gente consegue visualizar na mamografia. E ela é normal, a microcalcificação? A maioria das vezes, não. A microcalcificação não deve estar presente na mama da paciente. Outros tipos de calcificação, calcificações maiores, calcificações grosseiras, fazem parte de alteração da mama da normalidade. Mas especificamente a microcalcificação é uma alteração que na maioria das vezes requer alguma investigação adicional. E doutora Ieda, falando um pouco sobre o que causa, né, o câncer de mama, fatores genéticos, alimentação, estresse, o que se sabe? Tem alguma novidade com relação a isso? A gente sabe que o fator genético tem um peso grande, né? Sim, a gente tem o fator genético, a história familiar da paciente, ela é importante, deve ser sempre levada em consideração. Tem um percentual, assim, quanto isso corresponde à genética? Correspondem a 10% dos casos. Né? Parece pequeno esse número, já que a gente escuta tanto falar de um fator genético, mas são responsáveis por apenas 10% dos casos. Os outros 90% ocorrem, nós falamos, ao acaso ou devido aos fatores ambientais. E aí que a gente tem a importância de poder intervir. Aquela pessoa que tem hábitos saudáveis de vida, que faz atividade física, que mantém o controle adequado de peso, não tem consumo de bebida alcoólica, evitar o tabagismo, são aquelas pacientes que podem diminuir o seu risco, porque são esses os outros fatores relacionados ao aparecimento de câncer de mama. E alimentos? Tem alguns alimentos Quais são os alimentos mais cancerígenos? A gente não consegue, especificamente, não temos uma relação com o câncer de mama de algum alimento específico. Essa associação ela não foi encontrada. Mas o que a gente preconiza é uma dieta balanceada, que vai ter uma consequência, geralmente, de um controle de peso adequado para que diminua essa chance. E homens também desenvolvem? É comum ou é bem raro o câncer de mama? Né? O câncer de mama também acomete os homens, mas a gente é raro. A estatística representa 1% dos casos de câncer de mama. Então, a gente tem que citar que é um evento raro. Tanto que, por exemplo, nós não recomendamos nenhuma medida de rastreamento. A gente não escuta falar rastreamento com mamografia para homens. Mas o que sempre deve chamar a atenção é para aqueles homens que têm uma história familiar importante, né? Para os homens, as alterações genéticas e os fatores genéticos para desenvolver o câncer de mama são mais importantes do que os outros fatores, como o das mulheres. Então, se aquele homem tem uma história familiar importante,
mulheres com câncer de mama jovens na família, a gente tem que ficar mais atento. E para os homens, é importante falar que não deve ser feita a mamografia ou o ultrassom de rotina, deve ser feito o autoexame, né? Geralmente o diagnóstico é feito no exame físico ou de toque mesmo, na própria palpação do paciente. Não temos, a princípio, os estudos não mostraram que se a gente fizer mamografia ou ultrassom, nesses homens a gente vai ter um resultado diferente aí a longo prazo. A gente está falando do fator genético, tem alguns casos de mulheres que retiraram a mama de maneira preventiva, né? Essa mastectomia preventiva. Em que casos esse procedimento é indicado? Podemos estudar naquela paciente que já teve o câncer de mama ou nas familiares daquela paciente, alguma mutação que está presente no DNA daquela pessoa que vai aumentar o risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. A gente tem duas mutações mais famosas e mais importantes, que a gente chama de BRCA1 e BRCA2. São mutações em um gene que nós temos no DNA. E essas mutações vão implicar em um risco muito grande, 80%, 90% de chance ao longo da vida para aquela mulher desenvolver um câncer de mama. Então, essas mastectomias profiláticas, ou o termo mais formal é mastectomia redutora de risco, porque a gente nunca vai conseguir zerar o risco da paciente, a gente vai reduzir bastante. Elas podem ser indicadas de maneira profilática naquelas mulheres que têm a mutação detectada e que nunca tiveram a doença. Em alguns casos, para algumas pacientes selecionadas que já tiveram câncer de mama, por exemplo, na mama direita, a gente pode indicar a mastectomia redutora de risco na mama contralateral. E aí a avaliação é feita de maneira específica, caso a caso, de acordo com a mutação que aquela paciente tem e com o estudo que a gente vai ver o risco dela desenvolver uma doença no futuro. É comum fazer esse tipo de procedimento? Qual é a recorrência disso, assim, hoje? A minoria dos casos vai ter indicação, né? Como a gente falou, 10% dos casos tem relação com essa mutação. Então, de maneira geral, a gente seriam 10% das pacientes candidatas a essa cirurgia, fazendo uma avaliação mais grosseira, que são as pacientes que têm mutação. E para aquelas pacientes que já tiveram o câncer de mama, a realização da mastectomia contralateral, aí é bem variável, vai depender de como foi o diagnóstico, de como que está o tratamento, como que foi a evolução da doença da paciente. E a gente estava falando um pouquinho antes do programa da reconstrução, né? Como que ela é feita? A reconstrução de mama, ela veio para trazer uma qualidade de vida muito importante para as mulheres. Se a gente vê coisas mais antigas sobre câncer de mama, imediatamente vem à mente das mulheres cirurgias mutilantes, alteração corporal muito importante. Então, a reconstrução de mama ela é uma parte muito importante para o tratamento do câncer de mama, para tentar trazer uma autoestima para aquela mulher, né, que ela se sinta melhor ao longo do tratamento. Existem várias técnicas possíveis para reconstrução de câncer de mama. A principal delas é com o uso de próteses mamárias. Existem alguns tipos de próteses, são os expansores mamários, próteses expansoras, mas de maneira geral são similares às próteses mamárias, similares àquelas que a gente vê, por exemplo, que as mulheres colocam para fins estéticos exclusivamente, tá? E outras formas de reconstrução de mama são com próprios retalhos da mama. Então, a gente pode redesenhar a mama da paciente, trazer um tecido de um local para o outro, para que aquele defeito que, por exemplo, uma cirurgia venha a causar seja minimizado. Ou também, a depender dos casos, pode ser feito com algumas outras partes do corpo da própria pessoa. Então, é possível retirar um tecido de pele, de gordura do abdômen, ou um tecido com pele e gordura das costas, para que essa reconstrução seja feita.
E você falou como mastologista, você participa também dessas cirurgias junto com cirurgião plástico, é uma equipe? Exatamente. De maneira geral, é um time multidisciplinar para trazer o melhor tratamento e o melhor resultado para a paciente. E aí, unem-se as equipes, a depender de cada caso, para fazer tanto a cirurgia com o objetivo oncológico, que é aquela cirurgia que vai tratar a doença e cada paciente vai ter a sua indicação, e na sequência, se possível, sempre no mesmo tempo cirúrgico que a gente fala, né, no mesmo momento, já iniciar o processo da reconstrução mamária. Ah, então já faz, retira e já refaz, no mesmo, quando é possível, Quando né? é possível, sim. Por exemplo, uma cirurgia que é a mastectomia, que é a retirada de toda a glândula da mama, a paciente pode fazer no mesmo ato cirúrgico a retirada da mama para tratar o câncer e colocar numa prótese, por exemplo, no mesmo momento da cirurgia. Então, de maneira geral, o processo de reconstrução mamária envolve mais de uma etapa. Então, a gente não consegue necessariamente fazer uma etapa única, por exemplo, na primeira cirurgia, finalizar o processo de reconstrução, mas já é iniciado e já conseguimos ter resultados melhores, tanto de autoestima como de percepção corporal para a paciente. E você falou de prótese de silicone, né? Mulheres que colocam prótese para efeitos estéticos. Ok. Tem alguma dificuldade no diagnóstico para fazer tanto o autoexame quanto a mamografia, o ultrassom? E se tem alguma tendência de gerar um câncer, um tumor, algum tipo de prótese? Tem algum estudo nesse sentido? O uso de prótese de silicone para fins estéticos não aumenta o risco para aquela mulher de ter câncer de mama. Então, essa é uma informação muito importante e também não atrapalha o diagnóstico do câncer de mama. Nós temos estudos bem sedimentados, já bem grandes, com essas informações bem confiáveis, e a gente vê que o diagnóstico é feito. Existe uma técnica um pouco diferente para a realização do exame de mamografia, e isso é padronizado no mundo todo. Então, antes de fazer o exame, aquela paciente vai informar que tem prótese de silicone. O exame de mamografia é feito de uma maneira um pouquinho diferente, e com esse ajuste, a gente não tem atraso no diagnóstico. Então, a gente também não tem aumento da incidência de câncer de mama nessas pacientes. E a telemedicina, nesses casos, para a detecção do câncer de mama, ela ajuda de alguma forma? Olha, a telemedicina acho que veio para ficar aí na pandemia. Aprendemos muito com a telemedicina e eu acredito que possa ter um papel, sim, no diagnóstico. Como a gente falou, às vezes uma paciente que tem dificuldade de acesso, com uma anamnese, né, que é uma conversa médica bem feita para avaliar o risco da paciente, e também através do exame da mama, o exame físico ao toque, não é possível ser feito com a telemedicina, mas às vezes uma alteração que é perceptível, por exemplo, na pele da mama, ou às vezes alguma alteração estética, aquele nódulo está com abaulamento, pode fazer com que o médico, através da telemedicina, tenha uma suspeição maior ou menor. E aí a gente pode, por exemplo, direcionar aquela paciente para a realização dos exames, né, e depois marca-se uma consulta presencial para fechar o diagnóstico. Eu acho que no tratamento do câncer de mama, a telemedicina ajuda bastante também no acompanhamento daquelas pacientes, no follow-up, que a gente pode, através de consulta, sem o deslocamento, ver como que a paciente está, verificar, por exemplo, em uma oportunidade pós-cirúrgica, se teve alguma complicação, né, a telemedicina pode ajudar a gente nesse sentido. Você falou de alteração na pele, o que dá para ver, assim, a olho nu, assim? Ou sentir, né? Se a gente tem um nódulo, esse nódulo pode, por exemplo, fazer um abaulamento na pele, né? Ele pode empurrar a pele da paciente, a mama geralmente tem um contorno homogêneo, e a gente pode ver uma ressaltada, um abaulamento. Também, em alguns casos, quando a gente tem um tumor que traz o acometimento da pele, a gente vê aquela pele mais endurecida, a gente vê aquela pele
uma coloração mais avermelhada. E existe uma descrição clássica de um tipo de tumor de mama, que é um tumor que ele já é mais avançado, acomete a mama como um todo, que a mama fica com aspecto de casca de laranja, né? A pele da mama da paciente fica com um grosseiro e com alguns micro afundados que lembram uma casca de laranja. Então essa é a descrição, inclusive termo médico que a gente usa, mama em aspecto de casca de laranja. Então isso é facilmente diagnosticado ao exame, à inspeção que falamos, né? Ao exame, a observar a mama da paciente. Uhum. E tem algum estudo que mostra que alguma cor de pele ou etnia tem uma propensão maior a ter câncer? O câncer é mais frequente na raça branca, tá? Isso pode variar um pouco de acordo com o local onde a pessoa vive. Tem uns estudos muito interessantes que não são relacionados, por exemplo, com a etnia, mas com o local onde ela está. Um estudo interessante de mulheres japonesas que têm aí uma tendência menor, a incidência das japonesas que moram no Japão é menor. Em comparação com o resto do mundo? Em comparação com o resto do mundo. E aí foi feito um estudo, depois de uma migração dessas pacientes, dessas mulheres japonesas do Japão, mudaram-se para os Estados Unidos. E após, se eu não me engano, 15 ou 20 anos morando nos Estados Unidos, quer dizer, tendo hábitos americanos de vida, essas mulheres aumentaram a incidência de câncer de mama e se assemelhou à da população americana, diferente do que elas tinham antes, uma incidência mais baixa. Então, aí, comprovando, né, que o nosso ambiente, nossos hábitos de vida, nosso estilo tem uma influência importante nisso. Mas aí seria exercício físico, tipo de alimentação? Provavelmente, exatamente. Exercício físico, alimentação, peso, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, são esses os fatores relacionados principalmente. E tem alguma relação também com a idade em que a mulher tem filhos, se amamenta ou não? Sim, esse é um fator de risco para câncer de mama e a gente engloba esses fatores da menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, a última menstruação, a gente chama de fatores não modificáveis, porque a gente não tem controle sobre isso. Então, uma menarca precoce, que é aquela primeira menstruação que aconteceu de maneira muito cedo, e uma menopausa tardia, ou seja, aquela mulher ficou mais tempo sob influência hormonal, é um fator de risco adicional para câncer de mama. E já a amamentação é um fator protetor. Então, a gente não consegue recomendar como medida para a população geral, mas para aquelas mulheres que tiveram a oportunidade de terem filhos, vamos recomendar a amamentação. Existem inúmeros benefícios da amamentação aí dentro do binômio mãe e bebê, mas como um bônus, podemos dizer assim, adicional, aquela mulher vai diminuir a chance de ter câncer de mama. Aquela mama que amamentou, ela sofreu uma transformação nas células, no epitélio da mama, que são a parte de dentro da mama, que vai fazer com que ela fique menos suscetível àquelas mutações genéticas que podem acontecer. Então, aí é um fator, e esse a gente pode chamar de modificável, né? E naquela paciente que optou por ter um filho, que ela pode fazer como proteção para câncer de mama. Interessante. Gente, a gente tem uma pergunta aqui de alguém que está nos acompanhando. Silvio Rocha, que está aqui nos acompanhando aqui no programa. Obrigada aí pela participação, pela pergunta. E ele pergunta o seguinte: como é que o marido pode auxiliar a mulher que está passando por um tratamento, que teve um diagnóstico de câncer de mama? Como é que o marido acompanha esse momento que é muito difícil, né, e tão delicado na vida da mulher? Essa pergunta é excelente, obrigada, Silvio. A gente precisa muito falar disso. O marido, de maneira geral, é o pilar da rede de apoio que aquela paciente vai precisar ter durante o seu tratamento. O marido, os familiares próximos, os amigos. O diagnóstico, mesmo quando feito em um estágio inicial, ele é muito difícil. Nós temos aí questões psicológicas muito importantes envolvidas,
todo mundo vai ficar triste, não tem muito como mudar isso, e ter alguém ao seu lado para te apoiar, para dar forças, para perguntar o que você precisa naquele momento, para escutar as suas angústias, às vezes para compartilhar as angústias, ou às vezes para falar assim, fica tranquila que eu vou assumir as suas outras funções para que você possa se dedicar ao tratamento, é muito importante. A gente vê que é muito visível na rotina do dia a dia daquela paciente que tem uma rede de apoio importante, para aquela paciente que tem uma rede de apoio falha, como as pacientes se sentem muito melhor quando apoiadas. E o marido, para aquelas que são casadas, moram junto, é muito importante nesse cenário. E tem uma questão importante de autoestima também, né, doutora Ieda? Porque o tratamento muitas vezes é invasivo, é agressivo, a mulher perde o cabelo, fica fraca, ou a mastectomia mesmo, né? Isso. Então, realmente... Eu queria também, né, falando nisso, a gente entrevistou recentemente o doutor Roberto Zeballos, e uma das coisas que ele diz muito é como o fator psicológico ele ajuda assim, na cura, numa recuperação. Queria saber se você também vê isso, assim, se isso também influencia. Com certeza. Eu acho que o tratamento de uma paciente que tem um controle, podemos usar essa palavra, um controle, ou uma estabilidade psicológica, ele costuma acontecer de maneira mais leve e fluir melhor perante aos desafios que vão acontecer. Como eu mencionei, estar bem psicologicamente não quer dizer não ficar triste, né? A gente não, quando o cabelo para a mulher costuma ser algo muito importante, então não é que ela não precisa ficar triste quando ela perder o cabelo, se precisar fazer um tratamento de quimioterapia eventualmente. Mas a estabilidade psicológica e o apoio, a gente inclusive sempre recomenda um apoio psicoterápico ao longo do tratamento, vai fazer com que aquela mulher evolua melhor ao longo do tratamento, supere aí os desafios que vão ter, então é muito importante sim. Que tipo de paciente é mais difícil de lidar, assim, numa situação como essa? Olha, é muito individual, mas talvez as pacientes mais jovens, a gente tem aí uma dificuldade maior, acho que pelo contexto em que a paciente está, às vezes construindo a vida ou com filhos pequenos, então costumam lidar de maneira mais difícil ao longo do tratamento, mas é bem individual, né? Temos aí muitas mulheres guerreiras que vão para a luta, conseguem fazer o tratamento e no final fica tudo bem. Uma sensação que se tem, que eu não sei se é real, queria saber a sua opinião, é a seguinte: antigamente, quando uma pessoa recebia o diagnóstico de câncer, era uma, assim, né, era uma comoção, porque era a probabilidade daquilo terminar mal era muito grande, né? E hoje em dia você percebe que não, que a maioria das pessoas diagnosticadas com alguns tipos de câncer, pelo menos como câncer de mama, ela se recupera muito bem. Sim. Isso é uma percepção real? É o tipo de tratamento que mudou? É o tipo de tratamento que mudou. A palavra câncer vem junto com algo sombrio, sim, alguma morbidade. É natural que todos façamos essa associação irracional, né? Ela acontece de maneira medular. Mas hoje, felizmente, século XXI, a gente consegue fazer, por exemplo, cirurgias menores, conseguimos fazer, quando cirurgias maiores, a reconstrução da mama. Então a gente vai mudando aí essa morbidade, que é o que a gente fala que é o impacto que o tratamento traz na vida da paciente. Quando precisamos fazer a quimioterapia evolui assim numa velocidade gigantesca a cada ano que passa. Então a quimioterapia, ela vai combater as células de câncer, mas ela também vai trazer efeitos colaterais para aquelas pacientes. Perda de peso, náuseas, vômitos, mal-estar. A gente veio evoluindo na quimioterapia, melhorando esses efeitos colaterais. Em alguns casos que a gente não consegue tirar o efeito colateral, a gente tem uma medicação
que vai combater aquele efeito colateral. Então, o tratamento hoje ainda exige muito da paciente, eu falo no mínimo exige tempo da paciente, né, que tem que se dedicar, ir ao hospital várias vezes no mês, que não é uma coisa que a gente faria na rotina, mas cada dia mais, para a maioria das pacientes, esse tratamento está ficando menos mórbido. E aí, novamente, o mais importante do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce esse diagnóstico, de maneira geral, a gente vai precisar fazer menos medicações, ou uma quimioterapia menos duradoura, ou uma cirurgia menor, e aí a gente melhora tanto a mortalidade, que é o risco de morte que aquela paciente vai ter, quanto a morbidade, que é o impacto que aquela doença trouxe para a vida dela. Então ela vai viver mais e viver bem, o que é muito importante. E quanto tempo dura em média um tratamento oncológico? Eu sei que obviamente depende, né, mas assim, uma média. Uma média para uma paciente que precise fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, dura em média 10 meses. Tá? 10 meses a 12 meses, um ano, a depender do caso. Existem alguns outros tratamentos de manutenção, que a gente fala que é para prevenção do retorno da doença, que esses podem, são medicações por boca, via oral, um comprimido que ela toma por dia na sua casa. Esses podem durar 5 ou 10 anos. Mas, de maneira geral, com maior impacto, um período de até 10 meses, 12 meses em alguns casos. É bastante tempo. E essas datas, né, como o Outubro Rosa, isso aumenta a procura por mamografia? A conscientização, ela realmente acontece? Ela acontece. A gente vê, sim, um aumento de procura através das campanhas e acreditamos que devemos continuar fazendo isso. Para compartilhar uma experiência, acho que de 2 semanas atrás, conversando com uma paciente com câncer de mama, ela espontaneamente, acho que nem sei se já era outubro, ela falou: doutora, eu estava numa sala de espera e eu vi um panfleto que me lembrou ali de fazer a mamografia. Ela falou assim: eu estou aqui, eu já vou tirar meu tempo, e ela fez o diagnóstico da doença. Ela falou espontaneamente como que a gente pode levar isso para todo mundo, como que a gente pode lembrar as pessoas disso. Então, realmente, a gente tem uma melhora da procura. Ainda não é 100%, a gente não consegue tudo o que gostaríamos. Por exemplo, temos um gargalo que às vezes a gente vê uma alteração no exame e não consegue dar prosseguimento aí nessa investigação, porque o exame foi feito, por exemplo, numa campanha, ou às vezes a paciente esquece, faz o exame, esquece de pegar o resultado, fez na campanha, que estava numa situação. Mas sim, a gente acredita que vale a pena ainda incentivar esse tipo de iniciativa. Qual é a chance de um tumor da mama se espalhar pelo corpo? Isso a gente chama de metástase, que é quando a gente espalha pelo corpo. Varia um pouco de acordo com o subtipo de cada tumor, mas potencialmente toda célula de câncer ela tem a capacidade de espalhar pelo corpo. A gente faz ao redor de 10 a 15% dos diagnósticos são feitos hoje em dia no Brasil, quando esse tumor já se espalhou, o que ainda é um número muito alto, e a gente queria antecipar esse diagnóstico para, ao tratar, evitar que o tumor possa se espalhar. Falando, né, você também é ginecologista, comparando, assim, uma comparação entre o Papa Nicolau e a mamografia, qual dos dois é mais feito, né, é mais comum? Acho que o Papa Nicolau, ele é feito de maneira mais frequente. Mas a gente tem que entender que um pouquinho que a faixa etária recomendada para a realização do Papa Nicolau são para mulheres mais jovens, por exemplo, de maneira geral, aquela paciente que não tem um histórico importante, a partir de 60, 65 anos não precisa mais fazer Papa Nicolau, e é quando a mulher precisa mais fazer a mamografia, aí principalmente a partir dos 50 anos. Então, o Outubro Rosa também fala um pouquinho de câncer de colo de útero. São doenças diferentes. O câncer de colo de útero tem um fator de risco muito importante, que é o vírus do HPV, e a gente tem a vacina para o vírus do HPV, então o que a gente espera
é uma vacinação em massa para diminuir a chance de desenvolver essa doença. Para o câncer de mama, a gente não tem algo nesse sentido, né? Uma vacina que possa diminuir a doença, mas eu acho que talvez muitas mulheres consigam associar o exame preventivo, ao rastreamento, somente com o Papa Nicolau. Mas, na verdade, deve acrescentar a mamografia, só que a faixa etária nem sempre está junta. Falando do HPV, a vacina do HPV, eu queria que você falasse um pouquinho para qual idade, né, ela é recomendada e também quando ela surgiu. Eu lembro que teve uma época assim que os efeitos colaterais eram relatados, eram mais comuns e muita gente deixou de tomar por causa disso. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você dessa importância e quando tomar essa vacina. A vacina do HPV, ela é mais eficaz se ela é realizada antes do início da vida sexual. Então, por isso, de maneira geral, políticas públicas que visam aí a população inteira, elas vão ser feitas ao redor de 9 anos para as meninas, um pouquinho depois para os meninos, 9, 11 anos, até 13 anos. É o principal alvo, né, que a gente queria vacinar toda essa população. Mas os estudos mostram, por exemplo, que para as mulheres, a gente tem o benefício para todas as mulheres se vacinarem até os 50 anos de idade, 49, desculpa, até o 49, tem evidência que vai diminuir a incidência de câncer de colo de útero. E antigamente tinha isso que você comentou, né, de uma questão de efeito colateral que as pessoas tinham com a vacina. Eu acho que isso vem melhorando com o passar do tempo. Existia também uma outra barreira para o acesso, que muitos pais pensavam que, poxa, se eu vou vacinar o meu filho para o HPV, eu estou estimulando que ele inicie a sua vida sexual. E, na verdade, o que vem sendo feito é todo um trabalho de educação, né, tanto com os pais quanto com as crianças. A educação sexual existe e deve ser difundida, hoje faz parte de todas as grades curriculares escolares, mas não é isso, né? Não é você vacinar para o HPV que você está, de maneira alguma, estimulando. Você está apenas tentando proteger o seu filho de uma doença que é potencialmente evitável. A gente tem uns estudos muito interessantes que aconteceram na Austrália e Nova Zelândia, que eles são pioneiros na vacinação para o HPV, que eles já têm aí 20 anos, 30 anos de vacina, e eles estão reduzindo ali para, reduzindo em 95% a incidência de câncer de colo de útero na população deles, né? E eles vão chegar aí, a meta é chegar a 100%, 99% para escapar um caso ou outro. Então, poxa... 9 a 49 anos. Você tá? Meninas e meninos. Meninas e meninos, né? Lembrando que as políticas públicas, né, que é aquela que a gente consegue fazer a vacinação no posto, vai ser uma faixa etária reduzida, mas poderia e tem benefício de ser ofertada até os 49 anos de idade. Qual é a faixa etária do posto? 9 a 11 anos, a depender da dose inicial, pode ser até 13 anos, tá? Pode mudar um pouquinho de estado para estado. Qual que é a via de transmissão do HPV? Sexual. Somente sexual? Via sexual, principalmente. Tá. E mulheres que já tiveram HPV, também é recomendada a vacina? Também é recomendado a vacina. Isso é às vezes um fator de confusão, que a mulher pensa que pelo fato de já ter tido HPV, ela não precisa se vacinar. Na verdade, a vacina ela não vai impedir a contração do HPV, mas ela vai proteger contra aqueles tipos que são os principais causadores de câncer. Então, e também vai trazer uma proteção adicional. Então, mesmo que ela já tenha tido contato, a vacina não é só de um vírus, tem vacinas para 2, 4 ou 9 vírus, pode trazer uma proteção adicional para as mulheres, sim. Eu queria voltar na questão da reposição hormonal, porque a gente estava falando que a incidência aumenta com a idade. Isso. A mulher chega à menopausa, muitas vezes vai fazer um tratamento de reposição hormonal. Isso é um fator cancerígeno? Isso pode causar câncer? A terapia hormonal, de maneira prolongada, ela está associada com aumento de risco para câncer de mama.
uns 30 anos atrás, a gente teve uns estudos bem importantes que trouxeram aí um medo geral na população, mas a gente, para todas as mulheres que faziam reposição hormonal, que teriam esse risco mais importante, mas com o passar do tempo a gente viu que não é bem assim. Então, antigamente fazia uso de hormônios de origem equina, coisas muito sintéticas. Hoje em dia o que a gente viu é que se aquela paciente está fazendo a reposição hormonal numa janela de oportunidade, que é no período de transição, período de transição para a menopausa, com a menor dose possível e pelo tempo necessário, apenas não um tempo prolongado, sem nenhum acompanhamento, que esse risco ele vai diminuir bastante. Então, assim, formalmente, existe uma associação, quer dizer, as mulheres que fizeram reposição hormonal, elas podem ter uma chance maior para câncer de mama, mas esse não deve ser um fator, por exemplo, que contraindique a reposição hormonal. Então, o que a gente vê que hoje com terapia hormonal moderna, a gente consegue uma baixa dose com o efeito desejado, por um tempo adequado para aquela paciente, a gente consegue minimizar aí qualquer efeito colateral. E esses tratamentos estéticos, por exemplo, chip da beleza, que às vezes as mulheres colocam, ou injeção de GH, né, para a questão da estética mesmo corporal, né? Tem algum estudo mostrando maior incidência de câncer? Olha, câncer de mama especificamente, nós não temos com essas medicações. Essas medicações não têm muito tempo, o chip da beleza, por exemplo, mas o que a gente sabe, a gente pode fazer uma extrapolação, né, do que eu falei agora há pouco, que uma terapia hormonal prolongada, numa dose inadequada, pode estar, sim, associada ao risco para câncer de mama. E às vezes a gente vê, em alguns casos, mulheres buscando o uso do chip para pensar muito em efeitos colaterais e não para tratar alguma coisa que ela precise, quer ter ganhos secundários. Então, fazendo uma extrapolação, eu poderia dizer que biologicamente faria sentido aumentar um pouco o risco, mas estudos formalmente a gente não tem ainda com esse dado. Se o organismo não precisa daquilo e você usa para uma... Isso. Por exemplo, a gente tem o uso de pílulas anticoncepcionais, que são amplamente difundidas para contracepção ou para controle de sintomas de menstruação. O uso das pílulas, elas podem ter uma associação bem baixa com o aumento de risco de câncer de mama ao longo da vida, tá? São estudos grandes, que podem ter muitos vieses que a gente fala, por exemplo, a gente não sabe se aquelas mulheres tinham uma história familiar para câncer de mama, se estavam incluídas. Mas, por exemplo, o uso de pílulas anticoncepcionais diminui a chance, por exemplo, de câncer de ovário, diminui a chance também de câncer intestinal. Então, são estudos que vão trazendo associações. Se possível, se for o caso daquela paciente, evitar o uso de terapias hormonais, mas com o medicamento adequado, com a dose correta, a mínima dose possível, por um tempo adequado e com acompanhamento, a princípio não teria contraindicação. A única contraindicação formal para uso de terapias hormonais é para aquela paciente que já teve o diagnóstico de câncer de mama, tá? Então, aquela paciente, se utilizar uma terapia hormonal, ela pode ter um risco importante, inclusive, de recidiva, quer dizer, de retorno daquela doença que ela já teve. E no seu consultório, o que as mulheres mais buscam de métodos contraceptivos? Porque hoje a gente tem vários, né? Tem pílula, tem DIU, tem injeção, tem chip. São realmente muitos métodos disponíveis. E o que eu sempre falo é que não existe um método melhor do que o outro. Existe um método que vai ser mais adequado para aquela paciente. Acho que no meu consultório e no mundo todo, o principal método contraceptivo é a pílula, é o comprimido que a mulher toma todos os dias na sua casa. É um método eficaz, é um método de fácil acesso e é o método mais utilizado no mundo todo. A gente tem aí, de acordo com o perfil da paciente, o que ela busca. A gente tem, por exemplo, o uso do DIU, que é o dispositivo intrauterino,
que é feita uma aplicação em um momento determinado, e ele tem uma duração que pode ser de 5 a 10 anos. Então, se a gente tem um perfil, por exemplo, de uma mulher que não consegue se lembrar ou não tem uma rotina para tomar a pílula anticoncepcional, esse DIU vai ser indicado. A gente tem outros tipos de medicações que funcionam de maneira semelhante à pílula, mas não são tomadas por boca. Então, pode ser um adesivo que libera a mesma medicação que a pílula libera, ou um anel vaginal que é colocado dentro da vagina, porque algumas pacientes vão ter efeitos colaterais gástricos. Então, tomou a pílula, tem náuseas, enjoo, alteração, e aí a gente pode contornar o efeito com esses outros métodos disponíveis. Então, acho que ampliar para as pacientes quais são os métodos disponíveis, e acho que cada paciente vai se adequar aí num perfil, mas o campeão mesmo é a pílula. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando aqui. Foi rápido, mas olha, acho que tiramos várias dúvidas, passamos por diferentes assuntos aí. Muito obrigada, espero que você tenha gostado do bate-papo aqui nas Liberais. E eu queria te pedir, doutora Ieda, para todo mundo que está nos acompanhando, homens, mulheres, deixar uma mensagem aí nesse Outubro Rosa tão importante, né? Um mês de combate, de prevenção ao câncer de mama. O que você poderia deixar? O câncer de mama tem cura? Eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, para a gente para falar desse assunto tão importante. E eu acho que a mensagem mais importante que deve ficar do Outubro Rosa é que o diagnóstico precoce vai mudar a vida da paciente. Então, se informem, realizem seus exames. Se conhecerem alguém que está com o câncer de mama ou que passa pela doença, façam parte da rede de apoio dessa paciente, que assim a gente vai conseguir o melhor tratamento e a tão desejada cura para a doença. E o pessoal pode aproveitar, estamos ainda no começo de outubro, para fazer a sua mamografia, o seu tratamento. Isso, agendar a sua consulta com o ginecologista, pedir os exames de rotina, porque a gente estava agendado com esse programa e eu comecei a perguntar para algumas pessoas, você está com a mamografia, está com o exame em dia? E muitas pessoas me falaram que por conta da pandemia ficaram aí 2 anos sem fazer o exame. Então, tá aí a oportunidade. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, que imagino que seja bastante corrido. Obrigada, muito obrigada. Bom, pessoal, para você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. As Liberais vai ao ar todas as terças-feiras, 8h30 da noite. E lembrando que amanhã a gente tem o programa do Oestcast, comandado pelo Dagomir Marquesi, onde a gente teve a oportunidade, Branca e eu, de entrevistar o Dr. Roberto Zeballos. Foi uma semana aqui médica, de medicina. Então, muito obrigada e até a próxima semana.